Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você, Fê? Bom dia, Henrique. Bom dia, ouvintes do programa Conversas e Estilos. Bom dia, ouvintes da Rádio Boa Música FM. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui. Hoje eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, meu carinho a um amigo, parceiro, que está sempre conosco na luta, que é o Rodrigo Augusto. Um beijo, Rodrigo. Obrigada pela audiência de sempre. E dizer que este programa, o programa Conversas e Estilos, que vai ao ar todos os sábados, das 11 ao meio-dia, é uma iniciativa da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade, da cidade de São Paulo. E hoje nós temos aqui uma convidada para lá especial, mais uma queridíssima que vai dialogar conosco. Ela é nascida em Santos, mestre em filosofia política, colunista do jornal Folha de São Paulo, foi secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, é colunista na revista Marie Claire, coordena a coleção Feminismos Plurais, da editora Pollen, autora de livros maravilhosos que são sucesso, dentre eles Lugar de Fala, Quem Tem Medo de Feminismo Negro e Pequeno Manual. Uau! Estamos falando de ninguém menos do que Djamila Ribeiro. Muito obrigada, Djamila! Oi, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Boa Música FM, podendo conversar um pouco com vocês aqui sobre o nosso trabalho. É um enorme prazer. Poxa, que honra, né, ter você aqui conosco, né, nesse espaço que é um espaço plural, mas é um espaço onde a gente dialoga sobre as nossas causas, né, as nossas questões, enfim. Djamila, nós estamos todos ansiosos e curiosos para te ouvir. Então, conte para nós um pouco da sua trajetória. Como que você começou no seu ativismo, um pouco da sua história de vida. Fala um pouquinho para a gente, um pouco mais. Antes de mais nada, eu queria dizer da minha admiração pela UNEGRO, né, que faz um trabalho fundamental pelos direitos da população negra, historicamente aqui no Brasil. Eu sou filha de um militante do movimento negro, por isso que eu entendo a importância. Meu pai, ele foi militante, né, do movimento negro lá na Baixada Santista, sou de Santos, litoral de São Paulo, e também foi um dos fundadores do Partido Comunista de Santos. Então, desde cedo, eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos e uma irmã, eu sou a mais nova, a 4ª filha, a gente meio que foi obrigado, né, a ficar ali no meio desde muito cedo. Não tinha muita opção, não. Meu pai levava todo mundo nas reuniões. E ele foi estivador do Porto de Santos, disputou muitas chapas ali. Então, desde muito cedo, isso fez parte da minha vida, desde a infância. E acho que quando eu mudei assim, a
a chave, que é um divisor de águas para mim, foi quando eu conheci a Casa de Cultura da Mulher Negra, em Santos, uma ONG santista, que durante muitos anos, décadas, fez um trabalho muito importante lá na região. Fui trabalhar lá por volta dos 20 anos, mais ou menos, e para mim ali o mundo mudou. Assim. Foi quando eu conheci, soube quem foi a Carolina Maria de Jesus. Ela tinha uma biblioteca na entidade que chamava Carolina Maria de Jesus. Elas tinham um trabalho de assistência jurídica e psicológica a mulheres vítimas de violência, organizaram seminários sobre a Lei 10.639, antes da implementação da lei. Então, foi ali que eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição negra, aprender bastante. A primeira vez que eu participei do Fórum Social Mundial, em 2003, depois do Fórum Social Brasileiro, em 2004, ajudava nas organizações dos eventos. Ali foi um momento muito importante da minha vida, de olhar para o mundo pela visão daquelas mulheres, né? Saber quem foi Jurema Werneck, Sueli Carneiro e tantas mulheres importantes. Depois dali, passou um tempo, eu saí, engravidei, né? Minha filha tem 15 anos, já fez 15 anos, casei, várias coisas passaram, mas nesse meio tempo, logo que minha filha nasceu, eu fui voluntária durante muitos anos do Educafro, ali em Santos. Eu era coordenadora de um núcleo, ia com a minha filha no colo, preparar café da manhã para os estudantes, dar aula. Então, também coloquei ela desde cedo, assim como meu pai fez, também para entender esses processos todos. Então, eu acho que essas minhas experiências com organizações do movimento negro foram muito importantes e que moldaram muito das minhas escolhas futuras, tanto academicamente, enfim, as minhas escolhas de vida. Em qual momento você optou por atuar com as questões relacionadas ao feminismo, especialmente feminismo negro? Eu acho que na Casa de Cultura da Mulher Negra eu descobri o que era o feminismo negro. Acho que eu me identifiquei como feminista negra, que eu acho que é importante dizer que o movimento feminista é um movimento heterogêneo, né? São várias perspectivas, não necessariamente a gente concorda entre si, ao contrário. E acho que o feminismo negro entrou forte na minha vida pela Casa de Cultura da Mulher Negra. E com o passar dos anos eu fui me aprofundando mais e entendendo o que era, né? Que o feminismo negro não é uma luta que separa, muito pelo contrário, ela inclui, né? A partir do momento que a gente está discutindo raça como estrutura, classe e gênero, não pensar essas dimensões de maneira separada. E aí, conforme os anos foram passando, eu quis trazer isso também para a minha pesquisa, para as minhas pesquisas, mas é muito difícil, porque eu fiz filosofia, né, na Unifesp, 4 anos e meio, e era um currículo totalmente branco e masculino e eurocêntrico. Então, estudar filosofia significou estudar homens brancos europeus. E para sobreviver dentro daquele espaço, que me era muito hostil nesse sentido, até porque eu era a única aluna negra da sala e várias questões, a gente se organizou dentro da universidade. A gente montou um grupo de estudos de raça, gênero e sexualidade, em que a gente estudava, de 15 em 15 dias lia alguns textos. Foi ali que eu tive acesso a textos importantes. A gente começou a organizar eventos dentro da universidade, convidar militantes para falar na universidade, organizar seminários, conferências. Então, também fui uma ativista dentro do espaço acadêmico, porque não foi fácil estudar os temas que eu quis estudar. Tudo que eu aprendi de feministas negras não foi a academia que me trouxe, foi o movimento social. De que forma que você vê a mistificação criada pela direita em torno de Simone de Beauvoir, por exemplo? A Simone de Beauvoir foi uma autora que eu estudei, fiz uma iniciação científica sobre ela na graduação e estudei também no mestrado, fazendo críticas a ela, inclusive a partir de feministas negras, né? É uma autora que eu gosto muito, que eu acho que ela é importante, mas claro que tem os seus limites ali de análise, né? Eu acho que tem toda uma... Hoje, né, a gente vive num momento de demonização de figuras que foram importantes, né? A direita faz isso com ela, faz com Paulo Freire, que foi um educador brilhante, que pautou a educação libertadora, faz com várias figuras que trazem
no seu pensamento, reflexões críticas muito importantes para a gente pensar a sociedade. No caso dela, e ainda por ser mulher, acaba tendo ainda um aspecto machista das coisas que as pessoas falam, mas essa demonização que era nazista, essas invenções que fazem de pessoas que foram importantes e que, apesar de ser uma mulher branca, mas lá no período que escreveu O Segundo Sexo, foi extremamente atacada, e foi uma das primeiras a pensar a condição feminina na filosofia, que é uma área extremamente masculina. Foi uma mulher que passou a vida inteira tendo que lidar com muitos ataques por conta das escolhas que fez. Então, eu acho que é uma maneira também de afastar a gente dessas produções que são importantes, né? Esse tipo de ataque. Meninas, só um minuto. Eu gostaria de pedir para vocês falarem um pouco mais alto, que nós tivemos 2 mensagens no chat de feedback que está um pouco baixo. Outra coisa, a convidada de Jamila, poderia baixar mais sua câmera para a gente poder ver melhor? Isso. Deixa eu pôr um apoio aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estão mandando no chat. Temos muita mensagem, coraçõezinhos, pessoas de várias cidades, pessoas de Portugal, pessoas da França. Olha só que legal, brasileiros no exterior mandando mensagem para nós. Pessoal de Belo Horizonte, Juazeiro do Norte, Santos, Maceió, Tocantins, Belo Horizonte. Rio de Janeiro está em peso, né? Como sempre, Fernanda, sempre mandando mensagem para nós. Minas Gerais, Bertioga. Agora vamos ver. Pessoal, vão dando um feedback para nós aí do nosso áudio, da imagem. Eu acho que agora tá legal. Deixa eu ver aqui. Só baixar mais um pouquinho a câmera de Jamila. O pessoal quer ver sua beleza, ué. Melhorou? Ah, agora sim. Agora você não está escondido. Olha só. A Bá de São Paulo colocou. Agora sim. A imagem está ótima. Olha que legal. Ah, que bom. Marcelo também, São Paulo, está escrevendo aqui. Bom, é isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais alto para que nós possamos ouvir melhor Tudo vocês, bem. tá bom? Tá bom. É isso aí. Vamos continuar. Obrigado, Jamila, pessoal. você é considerada uma musa feminista das redes sociais brasileiras. Como você vê essa intitulação? Não diria musa, né? Mas talvez uma pessoa que usa as redes sociais, né, já há algum tempo, para pautar essas questões, né? Eu acho que quando eu comecei, em 2013, comecei escrevendo no Blogueiras Negras, né? Que é um grupo muito importante, né? A gente pautava as questões pelas nossas perspectivas. Mas no começo eu lembro que as pessoas torciam um pouco o nariz, viu? Assim, eu estava no mestrado já, e eu lembro que as pessoas falavam, isso é coisa de diva, de Facebook, ficar na internet não leva a nada. E hoje todo mundo está na internet fazendo as coisas. Mas lá atrás eu lembro muito bem como as pessoas viam isso. Porque eu achava que era importante usar também esse espaço para disputar essa narrativa. E quantas pessoas eu conheci, sei lá, do Acre, que eu não teria conhecido se não fosse pela internet, né, e tantas outras coisas. E eu acho que a gente entendeu, sobretudo as mulheres negras, né, tem uma pesquisa da revista Gênero e Grau, que mostra o quanto que as mulheres negras foram as que usaram mais a internet para fazer essa disputa. Então, acho que a gente entendeu que ali era um espaço importante de atingir outras pessoas, de pautar essas questões, já que a mídia hegemônica ainda nos ignora. Claro que a gente entende todos os limites, né? A gente vive num país que 30% da população não tem acesso à internet, a gente sabe desses limites, mas dentro desses limites eu acho que foi importante pautar essas questões, inclusive para visibilizar trabalhos de autoras mais velhas, né? Inclusive para usar aquele espaço também como um espaço de militância, desde que se tenha estratégia, né? Eu acho que a gente tem que ter estratégia. Então, eu acho que eu fui construindo esse espaço aí na internet, depois fui colunista da Carta Capital, de 2014 a 2016, por aí. Também escrevia no online da Carta, sempre pautando essas questões, mas entendendo também que acho que era fundamental não só ser uma pessoa que respondia a coisas que aconteciam. Senão a gente fica muito num vício de ter que responder e sempre vai ser o sistema que nos pauta. Eu acho que quando eu rachei com isso também, eu também pautar as coisas, escrever um texto sobre feminismo negro trazendo as referências.
escrever porque racismo reverso não existe, trazendo as referências. Também acho que pautar o debate também eu acho que foi fundamental, e isso muitas mulheres negras, pessoas negras que eu acompanho nas redes souberam fazer, e eu acho que construir ali um espaço importante também de ativismo. É isso mesmo. Você se tornou um nome bastante conhecido quando se fala em ativismo negro no Brasil, né? Sua presença nas redes sociais, conforme a gente foi colocado aqui, sua constante presença, sobretudo, no debate no direito das mulheres, na luta pela diversidade, no combate ao racismo, ela tem muita relevância, né, dentro da construção de uma sociedade que não consegue, muitas vezes, não consegue administrar ou identificar algumas questões, né? Como que você entende, como que você administra essa maneira em que a sua voz ecoa, né, para toda uma sociedade? Eu penso que eu escrevo hoje, isso eu acho importante também, porque eu acho que às vezes as pessoas reagem muito às coisas, às vezes a gente fica numa gritaria que não gera reflexão. Acho que é importante a gente incidir de maneira responsável. É uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ter responsabilidade nas redes, a gente tem que trazer dados corretos, a gente tem que entender que discordar não é atacar as pessoas, a gente tem que entender que dentro do movimento negro também tem perspectivas diferentes, e a gente tem que respeitar essas diferentes perspectivas, mas também não ficar só na internet, né? Então, em 2017, eu resolvi escrever, lançar a coleção, né, Femininos Plurais, justamente porque entendi que era um momento em que, por mais que a internet foi um espaço importante para muitos ativistas, ela também dá voz a quem sempre esteve aí, né? Amplifica a voz dessas pessoas das fake news, pessoas que esvaziam conceitos importantes para a luta, pessoas que não têm responsabilidade, muitas vezes, com essas pautas ou atacam essas pautas. Então, eu entendi que era um momento, em 2017, já tinha defendido o mestrado há 2 anos, já estava ali colunista há alguns anos. Falei, bom, como é que a gente vai agora usar essa visibilidade que a gente tem para construir algo mais sólido? Então, em 2017, eu tive a ideia de lançar a coleção Femininos Plurais. A gente está no 8º título agora, uma coleção só com autores e autoras negros e negras, trazendo de uma maneira acessível conceitos que são importantes para a luta antirracista e para a luta feminista. E aí, através da nossa visibilidade nas redes, que a gente consegue fazer a coleção ficar conhecida. Então, também usar essa visibilidade para visibilizar outros autores, mas também para visibilizar o nosso trabalho de incidir mesmo nessa parte mais do mercado editorial. E depois a gente lança o selo Sueli Carneiro, né, homenageando o Sueli Carneiro, e também para privilegiar as mulheres das outras gerações antes de nós. E na internet, como a gente é um projeto independente, a gente não tem nenhum apoio institucional, a gente faz tudo na raça mesmo, né? Na raça mesmo, a internet foi um espaço importante. Então, aquele espaço chegou num momento que ele já estava num espaço relevante, e eu pensei, bom, como é que a gente vai usar agora para aprofundar mais essas questões nos temas que a gente acha importante? Então, a coleção ela vem muito nesse momento, em 2017, que aí eu lancei o Lugar de Fala, porque era um conceito que as pessoas falavam muito sem saber, e eu percebi que tem muito isso, sabe, Fernanda? As pessoas, quando são conceitos cunhados por pessoas negras, elas se sentem no direito de falar sem saber. Né? Empoderamento, a primeira pessoa a falar de empoderamento no Brasil foi Paulo Freire, depois Bell Hooks nos Estados Unidos, leitora de Paulo Freire, vai pensar uma educação libertadora nas comunidades negras, é um conceito super importante que visa a emancipação dos grupos oprimidos, mas a gente via sendo usada na internet de uma maneira extremamente esvaziada. Assim como a gente ouvia falar de racismo estrutural, interseccionalidade de maneira muito esvaziada. Então, ninguém vai na internet e diz, eu acho que o conceito de biopolítica do Foucault é bobeira. Mas as pessoas iam para a internet, eu acho que o conceito de interseccionalidade, porque foi cunhado por mulheres negras. Então, eu achei que era importante trazer
esses livros de maneira aprofundada, esse estudo, mas também, ao mesmo tempo, de maneira acessível da linguagem, do preço. A gente sabe que a maioria do nosso povo não tem acesso, então os livros eles são acessíveis também por isso, e usar todo esse espaço na internet que a gente já tinha para visibilizar essas produções para a população. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Hoje você tem os livros publicados, né? Conforme você citou. Você escreve em jornais, revistas de grande circulação, atua em programas de TV, é muito ativa no universo digital, com narrativas transformadoras, a partir de assuntos de extrema relevância, né? Como é para você ser uma mulher negra nesses espaços? Olha, não é fácil, porque eu acho que as pessoas às vezes colocam na gente uma expectativa de que a gente tem que dar conta de tudo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente é humana, é um ser humano. E nós, mulheres negras, somos muito colocadas nesse lugar das guerreiras que tem que dar conta de tudo. E o quanto que ler as minhas mais velhas, conversar com as mais velhas, eu tenho muito essa relação de escutar as mais velhas, que eu acho que às vezes falta às gerações mais jovens. E o quanto que elas falam, olha, um dia conversando com o Sueli Carneiro, ela falou, não seja a guerreira que tem que dar conta de tudo. A minha geração foi uma geração que teve que ir para muito enfrentamento, a geração anterior. Acho que a tua geração é uma geração que tem que se dar o direito do autocuidado, né? Porque a gente, essa coisa de somos inerentemente fortes, elas nos desumanizam, né? Porque eu sou mãe, eu sou companheira, eu sou dona de casa também, eu tenho outras coisas como indivíduos que eu gosto de fazer. E às vezes a gente fica muito nessa imagem da mulher forte que dá conta de tudo e como que a gente adoece a partir disso, né? Minha mãe faleceu com 51 anos, né? Super jovem. Meu pai faleceu com 52 anos, super jovem. A minha avó, a mãe da minha mãe, faleceu com 60 anos. Então, eu tenho muito isso para honrar, até como uma mulher do candomblé que sou, de honrar as minhas mais velhas também, entendendo que eu tenho direito à minha individualidade. Então, com o passar do tempo, eu entendi isso. Eu posso dizer não. Eu posso dizer, olha, não vou falar sobre isso. Por quê? Porque eu não quero, porque hoje eu estou em casa assistindo TV com a minha filha. Né? Então, eu consegui hoje equilibrar isso, esse lugar. Porque as pessoas esperam muito que a gente dê conta de tudo o tempo inteiro. Às vezes eu estava de férias, as pessoas, mas você não vai escrever sobre isso? Eu falo, cara, eu estou de férias. Né? E não vou, né? Posso descansar, né? Posso descansar também. Então, eu venho minha família, ou sei lá, às vezes eu quero ficar off, nem tá na internet, eu faço esse exercício também de às vezes ficar off. Então, acho que hoje eu consigo lidar melhor, assim, porque durante muito tempo foi difícil. Como eu venho também de uma geração de militância desde a infância, eu, 6 anos de idade, estava em manifestação com meu pai contra a privatização do Porto na rua. A gente ia ter eleição do sindicato, a gente estava lá envelopando papel, entregando papel na rua. Eu venho dessa geração. Então, mas que também entendeu esse lugar, que é o lugar também do autocuidado, de dizer, não estou bem, a gente já faz bastante coisa, mas tem um momento da individualidade, e também de entender que uma pessoa negra ela não vai representar todo mundo. Ainda bem, nós somos diversos, a gente tem que começar a respeitar a gente nessa multiplicidade. Não são todas as pessoas negras que vão me representar, assim como as pessoas brancas não se sentem representadas com todas as pessoas. A gente tem que começar a tirar essa cobrança de nós, pessoas negras, sabe? E tá tudo bem. Mas isso não quer dizer que eu tenha que te desrespeitar, muito pelo contrário, né? Isso tem que dizer, eu aceito que você tem outra perspectiva e tá ótimo, eu tenho outra e é isso aí. Então, acho que hoje eu lido melhor com esse lugar de entender que o autocuidado ele é revolucionário, ele é importante, que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ser uma boa coordenadora de coleção, eu não vou estar sendo uma boa mãe se eu, Djamila, enquanto indivíduo, não estiver bem comigo mesmo. Então, eu fiz esse questionamento a você porque é uma prática, né, dentre os profissionais de comunicação, né, profissionais negros de comunicação, sempre fazerem questionamentos, assim, de uma forma muito distante, muito dolorida, né, de não ocupar esse espaço da mídia
que a gente considera a mídia branca, vai, essas a mídia impressa de grande circulação, de renome, os espaços dentro da televisão, enfim, né? Então é sempre o discurso é sempre muito dolorido sobre esse aspecto, né? Então do nosso questionamento, porque é um espaço em que você está, que você nos representa, entendeu? Então, enfim, né? Sempre não tem que estar ali, né? Tem essa coisa de não ter. Hoje eu acho que a gente tem que estar aí que está, né? Eu acho que depende. Esses espaços, eles nos foram negados à mídia hegemônica. A gente tem que entender que isso foi construído historicamente, não é natural, né? E a gente tem que quebrar, eu acho, com essa visão. Ao mesmo tempo que eu sou autora sou coordenadora de um projeto independente, eu sou autora da Companhia das Letras, que é uma grande editora. Eu transito muito nesses dois lugares, assim. Eu sou colunista da Folha de São Paulo, mas eu também colaboro com as mídias independentes. Então, eu acho que é importante estar, para mim, Djamila, estar nesses espaços. Hoje é um lugar que eu acho que é importante a gente estar lá, trazendo as nossas pautas. A minha coluna na Folha de São Paulo, eu costumo dizer que ela não é a minha coluna, é uma coluna que ela está aberta para que seja importante compartilhar outras vozes, que não só a minha. Então, eu recebo muita mensagem, às vezes, das companheiras: você podia escrever sobre isso? Eu escrevo. As companheiras quilombolas: você pode escrever sobre isso? Escrevo. Então, também usar esse espaço para visibilizar as nossas questões, né? Raramente eu vou estar ali falando de um assunto que não seja de um assunto pertinente à coletividade, que eu acho que é importante também entender esse espaço como um espaço que não é a coluna só da Djamila. Então, eu tenho muito esse lugar. Minha coluna de ontem foi em homenagem à Dona Efigênia, que é a mãe do Adilson Moreira, que é um dos autores da coleção, que faleceu essa semana, uma mulher que faleceu aos 87 anos, e teve 10 filhos, e a luta dela foi para formar os 10 filhos. Os 10 filhos foram formados pela Universidade Federal de Minas, o Adilson é doutor, uma mulher que morou a vida inteira na periferia de Belo Horizonte, sendo costureira e lavadeira. Então, em nome da Dona Efigênia, quantas Donas Efigênias não tem aí no Brasil? Eu recebi muitas mensagens, fiquei muito emocionada, de muitas pessoas dizendo que a história da Dona Efigênia foi a história da avó, foi a história da mãe, das mulheres pretas que lutaram tanto para a gente estudar. Então, eu acho que é importante, porque esse espaço é um espaço que eu trago essas nossas narrativas para um lugar mais amplo, né? Porque não são só as pessoas negras que estão lendo aquela coluna, muito pelo contrário, né? E eu acho que é importante, sim, que essas pessoas leiam as nossas narrativas. Então, eu acho importante, sim, estar nesses lugares. Para mim, não é um lugar de conflito. Hoje, já foi, porque era muito, tá indo lá, tá indo em tal emissora de TV, que é uma concessão pública e que deveria refletir a nossa diversidade e que não reflete. Eu acho que é importante. Quantas vezes uma ida minha à TV me gerou muitos mensagens de mulheres: olha, eu não sabia que eu era violentada, eu não sabia, porque nem sempre a pessoa vai ler teu textão no Facebook, mas às vezes num programa de TV aquela senhora vai escutar o que você está falando. Então, eu acho também, eu uso esses espaços com estratégia, né? Eu sei que eu vou chegar lá, eu sei exatamente o que eu vou falar, né? Todo mundo, tá lá, você indo vem comprar, mas eu estou lá sabendo exatamente o que eu vou falar, exatamente o porquê que eu estou ali. E o quanto também de estratégia. Quantas vezes a minha ida àquele programa, a gente vendeu muitos livros, sabe? Então, é estratégia. Eu preciso vender livro dos outros autores, a coleção precisa se sustentar. Então, também, saber usar esses espaços de estratégia eu acho fundamental. Bacana. O racismo estrutural, ele se manifesta na sociedade das mais diversas formas, seja na cultura, na economia, no cenário político, no cotidiano. Como que você vê essa questão? O racismo, eu acho que no Brasil, as pessoas em geral têm uma dificuldade de entender o racismo como estrutura. Às vezes até nas esquerdas, infelizmente, né? De entender que esse é um debate central, que raça não é recorte, raça é estrutura. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Qual é o impacto de mais de 3 séculos de escravidão na formação da sociedade brasileira? A gente sabe que tem uma relação direta entre escravidão e trabalho doméstico no Brasil.
quanto que até hoje, né, por volta de 6 milhões de mulheres negras são empregadas domésticas, saíram do lugar de escravizadas para empregada doméstica. Falando da minha relação, da minha vida pessoal, minha mãe foi doméstica, minha avó foi doméstica, minha bisavó foi doméstica, anterior a elas foram escravizadas. O ciclo foi rompido na minha geração. E as pessoas às vezes não entendem que raça estrutura todas as relações sociais, né? Então, não é à toa que a mulher negra é a base da pirâmide, acima dela está o homem negro, e acima do homem negro está a mulher branca, porque por mais que sofra machismo, é branca. Então, a estrutura racista a privilegia, né? Colocando o homem negro, a mulher negra ali na base da pirâmide social. Então, discutir raça, discutir classe no Brasil é discutir raça. Nós somos pobres porque somos negros. Eu acho que a gente, de maneira geral, as pessoas já têm uma resistência de entender o debate racial como central de criador de desigualdades no Brasil. E que, na nossa perspectiva feminista negra, a gente não pensa essas categorias separadas. Então, durante muito tempo, as esquerdas diziam a questão é de classe. Aí, às vezes, o movimento, não, a questão é de raça, ou a questão é de gênero, o movimento feminista. Para nós, feministas negras, é de raça, classe e gênero. Essas opressões, elas agem conjuntamente. É por isso que a mulher negra é a base, porque a junção raça, classe e gênero. Quando a Angela Davis escreve mulheres, raça e classe, é isso que ela está querendo dizer, quando a Angela Davis diz que raça informa a classe, né? Gênero informa a classe, que não dá para pensar essas dimensões de maneira separada. Então, eu sinto que as pessoas ainda acham no Brasil que racismo é só do campo do individual. Às vezes, quando uma pessoa negra famosa sofre algum ataque racista, a gente vê muitas pessoas indignadas, né? Nossa, em pleno século XXI isso ainda acontece. Eu sou uma observadora, assim, de quando isso acontece, de ler a reação das pessoas. Eu falo, como assim em pleno século XXI? Quando o racismo não existiu, esse país foi fundado na violência racial. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o racismo como estrutura. E aí está lá, muitas vezes, se indignando com ataques racistas que uma pessoa negra sofreu, com razão, mas na sua empresa só tem funcionário branco. Mas na sua bibliografia, como professor, só tem bibliografia de homem branco. Não entende que racismo é estrutura. Eu acho que tem melhorado o entendimento nos últimos anos, graças à luta histórica dos movimentos negros no Brasil, mas eu acho que ainda falta, inclusive, as esquerdas brasileiras, entender esse debate como um debate central, né? Porque é algo que ainda me incomoda muito, apesar eu sou uma mulher de esquerda, mas é algo que me incomoda muito, não ver pessoas negras nas executivas dos partidos, o não apoio às candidaturas negras revolucionárias, né? Não negras, porque não basta ser negro, né? A gente tem acompanhado muito disso, ainda sinto que ainda falta, de fato, um discurso mais forte no sentido do entendimento do racismo como estrutura. Entender o racismo como parte da estrutura social brasileira é compreender que o país ainda sofre com os resquícios da escravidão? Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi construído, né? Imagina 3 séculos, pessoas como nós serem mercadorias, construir a riqueza desse país sem ter acesso a essa riqueza, né? E no pós-abolição, no processo de industrialização do Brasil, houve incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para ocupar esses postos de trabalho. Não fomos nós que ocupamos esses postos de trabalho. Os homens negros não tinham emprego, as mulheres negras saem da condição de escravizadas para empregadas domésticas para sustentar suas famílias, né? E eu acho que é importante entender vários fatos históricos que construíram o que a gente tem hoje, né? Que a Lei de Terras, por exemplo, de 1850, foi uma lei determinante que criou uma elite fundiária no Brasil. Porque a partir daquele momento, para ter acesso à terra, não seria mais por ocupação, seria por compra do Estado. E quem podia comprar terras em 1850? Então, muitas das desigualdades que a gente tem hoje em relação à terra vem dessa lei de 1850, dessa lei de terras. Nesse processo do pós-abolição, a população negra não foi pensada para fazer parte da sociedade brasileira. Há um processo de favelização, porque não houve uma política de urbanização que incluísse a população negra. A primeira Constituição de 1824, a Constituição do Império, proibia as pessoas negras de estudar. A gente tem a Lei da Vadiagem de 1941, que significava prender homens negros que estavam na rua sem fazer nada, mas estavam lá porque não tinham trabalho,
né? E você prende aqueles homens. Você tem vários mecanismos legais, a própria capoeira já fez parte do Código Penal brasileiro, era proibido. A gente teve vários fatos históricos que criaram essas desigualdades, porque o racismo é estruturante dessa sociedade. As pessoas se esquecem disso. E anos depois, quando o movimento negro vai reivindicar política de ações afirmativas, as pessoas vêm dizer que é privilégio, né? Porque são pessoas que desconhecem a própria história do Brasil, como ele foi formado, como ele foi constituído, os fatos históricos, os mecanismos legais que foram construídos para promover essas desigualdades. Olha, se nós formos nos aprofundar nessa questão, a gente vai passar um programa inteiro falando sobre isso, né? E ainda assim, muitas pessoas ainda não vão conseguir compreender, de fato, de que forma que as coisas se dão, né? Nos anos 60, vamos falar um pouquinho das suas obras. Nos anos 60, a Angela Davis disse: numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Esta frase, ela foi inspiradora para você escrever o Pequeno Manual Antirracista? Com certeza, foi inspiradora. Mas... né? Sim, com certeza, mas também um livro Como Ser Antirracista, que foi lançado nos Estados Unidos também, foi inspiração para esse livro. Um livro que eu pretendo trazer em 11 breves capítulos, então tem na educação, no mercado de trabalho, para que as pessoas entendam do que a gente está falando, porque às vezes fica muito no campo teórico, ou às vezes num espaço que só quem está ali mais ativo entende, mas eu também queria atingir pessoas brancas, mas também negras. Acho que é importante dizer que ser negro não traz necessariamente uma condição para refletir criticamente sobre o que é ser negro, sobretudo num país que foi fundado sobre o mito da democracia racial, que negou a existência do racismo durante tanto tempo. Muitas pessoas negras também foram se entendendo negras durante o passar do tempo, ou às vezes não entendem as consequências do racismo. Então, o objetivo do livro, de fato, é ser didático e explicar para as pessoas o porquê, né, que a gente precisa ser antirracista, porque eu sempre falo que antes de falar de diversidade, antes de falar de promoção de igualdade, a gente tem que entender o que é desigualdade, entender como essas desigualdades foram criadas. Então, no livro, eu explico como essas desigualdades foram criadas e depois tento ali mostrar ações, trabalhos que já foram feitos, inspirados trabalhos do CERT, trago a Neuza Santos, do Tornar-se Negro, trago essas referências dessas autoras e autores, Abdias do Nascimento, Kabengele Munanga, para explicar para as pessoas que esse não é um debate novo, né? Muito pelo contrário, é um debate histórico, e tentar ali explicar de modo didático como refletir criticamente sobre o racismo e, sobretudo, da importância do antirracismo. Hoje em dia tem muita gente que não tem noção do impacto que as suas atitudes racistas causam nas pessoas, né? Porque essas práticas elas acabam sendo neutralizadas, acabam sendo consideradas corriqueiras, né? Comum, né? Como você considera que o manual seja uma referência norteadora para esse público? Eu acho que é de fazer as pessoas pensarem, porque está tudo tão naturalizado que as pessoas não refletem sobre, né? Então, um dos exemplos que eu dou a pessoa chega na USP e o departamento de filosofia da USP, agora que a Marina Chauí se aposentou, são todos homens brancos, professores. Essa pessoa chega lá, ela não se questiona o porquê disso. Ela vai ao banheiro, todas as mulheres que estão limpando o banheiro, que são terceirizadas, são mulheres negras. E as pessoas não se questionam o porquê disso. Numa sociedade de maioria negra, por que a gente tem essa discrepância? Então, porque o olhar está tudo muito naturalizado e o olhar das pessoas foram condicionados a naturalizar esses lugares. Né? Eu chego num lugar desse, a primeira coisa que eu falo é: gente, não tem negro aqui. Né? Porque a gente já reflete criticamente sobre isso. Ou as pessoas negras que estão aqui estão servindo, elas não estão aqui participando do espaço como as pessoas brancas. Então, acho que o objetivo é tirar das pessoas esse olhar naturalizado, essa inércia,
né? Que as pessoas nem entender que aquilo é um problema, que às vezes que eu acho que esse é o grande questão para mim, as pessoas não entenderem que num país de maioria negra você ligar a televisão, como disse a Angela Davis quando veio a primeira vez para o Brasil, e ficar chocado e achar que estava na Suécia. O de você chegar nos espaços de poder desse país e não enxergar pessoas negras dentro desse espaço. Então, acho que o objetivo é justamente ou você fazer uma piada e achar que aquilo é engraçado e não entender de onde vem, por que você está fazendo piada com aquela pessoa, de onde vêm essas construções que você traz em algo que você julga inofensivo. Então, é tirar essa venda e tirar as pessoas, incomodar, né? Como Desagrada Quilomba, trazer essas verdades desagradáveis para tirar as pessoas desse lugar muito confortável que, mas eu não sabia, não tem que saber. Né? Não tem mais como não saber sobre essas questões. Você tem que saber, porque a questão racial é um problema da sociedade brasileira, não é uma questão da população negra. Né? Como Desagrada Quilomba, o racismo é uma problemática branca. As pessoas brancas precisam sair desse lugar de conforto do não sabia que era assim. Elas precisam ter um letramento racial também, porque isso diz respeito à sociedade como um todo. Olha, o que é a tecnologia e o que é você não saber lidar com algumas... Tá tudo bem, eu também não sei. Porque, eu estou falando isso por conta da nossa câmera aqui, que deu um problema. Me desculpe. Em 2019, você foi homenageada como personalidade do amanhã pelo governo francês por sua projeção atual e pelo impacto no futuro. O que é para você ser considerado uma referência para as mulheres na atualidade? Olha, eu acho que é um lugar importante. Assim, eu tenho uma filha, né, de novo, eu sempre falo dela, de 15 anos. Eu, na idade dela, a minha infância, a minha adolescência, ela foi muito sofrida, né, na escola, eu sofri muita violência racial na escola. Por mais que eu tivesse um pai militante, em casa era uma coisa, você chegava na escola, a realidade era outra completamente diferente. Eu acho que é importante cada vez mais ter figuras às quais a gente pode se inspirar. Né? Quando eu conheci Sueli Carneiro, reforçou o meu desejo de fazer filosofia. Né? Quando eu li Toni Morrison, eu entendi que eu também podia ser escritora. Eu acho que essas referências elas são muito importantes, né, para a gente. E se eu sou hoje referência para muitas mulheres, eu fico feliz por isso, porque eu acho que a gente precisa de imagens positivas, porque essa sociedade colonial sempre nos coloca com essas imagens negativas coloniais, estereotipadas. Então, eu penso o quanto que é importante, são várias mulheres que são aí referências, e o quanto que isso tem um poder transformador mesmo na forma como a gente se enxerga, né? E eu vejo isso muito positivamente, a tradução também dos livros. Os meus 3 livros foram publicados em francês. Como coordenadora da coleção, a gente também já traduziu da Joyce Bert, traduzimos agora do Rodney Willy, vamos traduzir o do Adilson Moreira, para o francês. Eu acho também legal fazer esse caminho de volta, porque geralmente a gente que lê tudo que vem de fora. E é importante as pessoas lerem a produção intelectual brasileira, né? E chegar na França, que eu fui ano passado fazer 2 turnês de divulgação do livro, pautar esse debate, trazendo Lélia Gonzalez, trazendo Abdias do Nascimento, trazendo os nossos autores, para mim é muito importante de mostrar para esses países o pensamento brasileiro antirracista, que é tão revolucionário que às vezes as pessoas ficam, nossa, Lélia Gonzalez estava falando de luta transnacional na década de 80. Eu falo, pois é, e vocês não conhecem, pois é, tem que começar a traduzir as intelectuais brasileiras, os intelectuais brasileiros. Nossa, Abdias do Nascimento foi um revolucionário, a gente não conhecia. Eu falo, pois é, porque mesmo aqui no Brasil, às vezes a gente só fica olhando para os Estados Unidos, né? Uma referência do debate racial, e não percebe que aqui no Brasil a gente tem tanta intelectual fundamental, e a partir deles eu me sinto feliz hoje de poder ser uma referência. Rick, tem alguma novidade para nós? Sim, vamos lá. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu quero parabenizar esse programa, não só pela audiência, mas pelo conteúdo, Fernanda, que você tem trazido em todos os seus programas, mas em especial hoje, com um assunto de suma importância para nós. Eu vejo que tem muitas mensagens aqui, 213 mensagens, muitos coraçõezinhos, carinhos felizes. A Célia de Capivari,
ela disse assim: Fernanda, gostaria que você falasse um pouco mais sobre os negros na televisão e a postura deles, onde eles poderiam falar mais sobre nós negros e se expressar diante de tantas coisas que acontecem durante tantos anos, se perpetuam e ainda acontece. Você acha que os negros que estão na televisão poderiam falar mais sobre o que vocês estão falando? Bom, eu particularmente, eu acho que esse tema ele já tem sido debatido, ele já está incutido dentro dos profissionais que estão ocupando esses espaços, né? Esses espaços na mídia televisiva. Né? Então, hoje, conforme foi colocado aqui pela Djamila, hoje a gente já tem uma diferença dos papéis que essas pessoas ocupam nesses espaços, né? Sim. Então, há alguns anos atrás, o negro ele era colocado numa novela ou num programa de TV, sempre em papéis secundários, né? Sempre como serviçal, enfim. Hoje não, hoje a gente consegue ver um negro num programa, numa novela, no horário nobre, na TV que tem uma grande abrangência, sendo um empresário, tendo uma família constituída, enfim, né? Então, a gente consegue compreender que essa nova fase, essa nova geração, ela conseguiu transpor alguns paradigmas e quebrar uma certa invisibilidade que havia sobre o profissional no campo da arte. E aí, Djamila, eu gostaria que você também fizesse uma consideração sobre essa questão. De que forma que você vê isso? Eu acho que muitas vezes é difícil também para esse profissional negro, né, que é ator, que é atriz, se posicionar muitas vezes, porque isso pode significar perder o emprego, né? Então, a gente também tem uma questão aí difícil. Então, eu costumo ser muito compreensiva nesse sentido, porque no Brasil, a gente não tem poder econômico, a população negra, a grande maioria. É muito difícil, a gente não tem, por exemplo, como nos Estados Unidos, como investir, às vezes, nas nossas próprias produções. Né? Eu vejo várias produções negras no Netflix, eu vou lá ver produtores. Tem uma que foi o LeBron James, outra foi a outra foi de negros milionários que vão lá e botam dinheiro naquelas produções. E aqui eu conheço muitas atrizes negras que muitas vezes tiveram que aceitar certas coisas, senão iam morrer de fome. Então eu acho que sim, a gente tem que começar mais, se unir mais à classe, eu acho, porque coletivamente eles têm mais força, conseguem negociar melhor, conseguem fazer maiores enfrentamentos, mas a gente também não pode esquecer que tem uma estrutura aí prontíssima para destruir todos eles, né? Como a gente já viu grandes nomes serem destruídos. A gente viu o que aconteceu com o Simonal na música, a gente viu o que acontece com o Tim Maia, depois de contar a história dele, coloco ele só como louco, bêbado, não como gênio que ele foi. A gente depois vê tantas e tantas outras atrizes brilhantes que morreram pobres ou que morreram na invisibilidade. Então, eu acho que hoje, como a gente tem mais espaço, eu acho que tem que ter uma classe artística talvez mais unida, mas eu acho que isso também cabe a nós ativistas cobrar mais, ir para cima, porque isso favorece também os companheiros e companheiras que estão lá, que são atrizes, que muitas vezes têm contrato, e de repente não pode falar certas coisas. Então, eu acho que isso também cabe a nós, no movimento social, fazer essa pressão maior. Eu acho que esses que têm mais visibilidade, que já atingiram um lugar mais confortável, deveriam, de repente, apoiar outros nas suas produções. Aqueles que já chegaram num lugar de bastante destaque, eu acho que tem que ter essa visão de poder apoiar as produções, de contratar diretoras negras, de contratar roteiristas negros, quem conseguiu chegar nesse lugar. Mas eu também entendo que aquele que não conseguiu, o quanto também que é difícil dentro dessa estrutura se colocar, porque é uma estrutura pronta para esmagar pessoas como nós. Então, acho que o movimento social também tem que dar esse suporte para essas pessoas que estão nesses espaços. Mais alguma pergunta, Rick?
Sim, vamos lá. O Tiago São Paulo está mandando um abração para você, está adorando o programa. E ele disse que ele era aluno de publicidade na Faculdade Zumbi dos Palmares. E disse que por quantas vezes ele tentou falar sobre o tema racismo ou sobre política em sala de aula e foi muito criticado. Pois é, acho estranho porque se somos de uma faculdade preta, temos que sim falar sobre política, falar sobre racismo. E quando eu falava na sala de aula, as pessoas se afastavam ou me criticavam e falavam: já vem o Tiagão com aquele papo chato de novo. Isso é complicado, né, gente? É complicado porque não tem como nós, enquanto pessoas negras, não discutir essas questões, né? Ser antirracista é assumir uma postura incômoda mesmo, né? A Melinha Teres, que é uma feminista histórica, ela diz que ser feminista é assumir uma postura incômoda. Eu concordo, mas ser antirracista é uma postura extremamente incômoda. E não tem como a gente não falar disso, porque raça permeia todos os debates. Não tem como a gente achar que isso não vai nos atingir. A gente precisa, inclusive, perder o medo de falar. Eu também sou essa pessoa que espanta a roda, né? As pessoas sempre fui assim na minha vida acadêmica. Ela vem a Djamila de novo. Ela só fala disso. Ai, que saco. Eu falo, imagina... tem uma frase que na internet que as pessoas falam, vocês reclamam que eu estou falando, imagina viver isso todos os dias. Então não tem como a gente não falar sobre isso. A gente precisa, inclusive, ampliar a nossa consciência sobre isso. E é complexo quando a gente se abstém desse debate que é tão fundamental. Com certeza, com certeza. Mais alguma, Rick? Sim, a Ana Uberaba, Minas Gerais, está mandando um beijão. Falou que esse programa realmente é um programa que é totalmente cultural e é inevitável não falar disso nos dias atuais. Graças a Deus temos as plataformas digitais, assim como a Rádio Boa Música FM, que tem o acompanhado todos os dias, até nas programações de música. Vocês estão de parabéns, pois estou cansada de... Eu não vou falar o nome das emissoras, né? Mas de tais emissoras que é sempre a mesmice e não abordam o que realmente queremos ouvir ou fazer parte desses debates. Parabéns à convidada Djamila, já conheço o trabalho dela. Beijos, Uberaba, Minas Gerais. Que massa. Um beijo para ela, que demais. O Luiz Legal. Fernando, da Zona Leste, está falando: parabéns, Fernanda, por mais um programa. Tenho divulgado bastante em minhas redes sociais. Já te sigo e vejo o quanto você está crescendo. Abordar esses assuntos é mais do que essencial. Sou branco, mas não vou entender jamais o que vocês passam. Mas sei que não deve ser fácil, pois sou casada com negra e sei do preconceito. Beijão. Muito obrigada, viu, Luiz? Obrigada pela audiência. Obrigada a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa e tem ouvido e aprendido junto comigo, né? Toda essa energia boa e essa expertise que os nossos convidados nos trazem. Muito obrigada. Com certeza. Mais alguma? Sim, na verdade tem tantas. Eu sei que não dá tempo, pessoal. Eu vejo que tá só os tecladinhos assim, mas não dá tempo de ler todas, mas a gente tenta, né, Fê? E também as mensagens vão subindo, então elas vão sumindo rápido. Vamos lá. A Ana Gilda, de São Paulo. Que lindo ver minhas irmãs, mulheres negras, ocupando territórios. Não nos falta capacidade, e sim oportunidades. Parabéns. Exatamente. Ana Gilda, queridaça. Uma professora linda, querida. Olha que tem aí. um trabalho, uma atuação maravilhosa dentro de sala de aula, que é um espaço de resistência. Ela ministra palestras, enfim. A Ana Gilda é uma pessoa incrível. Muito obrigada por estar acompanhando o nosso programa, em especial nessa edição aqui com a nossa querida Djamila Ribeiro. Isso aí. O Felipe São Paulo, não falou se é Zona Sul, está mandando um parabéns, Fernanda, pelo programa. Parabéns à convidada. Você sim nos representa.
Olha, já falei com a Fernanda sobre isso no telefone ontem, que ela nos representa. Fernanda, pense nisso. Você entendeu o que eu quis dizer? Priscila Reis. Sim. Vamos Eu fazer também entendi. Ah, você entendeu, já? Ah, olha aí, Fernanda. Apoio. É, eu também apoio, Vamos pense fazer uma nisso. enquete? Vamos. Vamos ver o que as pessoas acham da gente mudar o horário do nosso programa, né? Ah, Para sim. deixar de ser no sábado pela manhã para ser à noite. Vamos ver se a gente, dependendo da resposta que tiver do público, a gente faz. É isso. Aí, pessoal, vocês que estão já assistindo, acompanhando, gostaria que vocês respondessem no chat antes de terminar o programa. Nós estamos chegando ao fim. Então dá tempo, hein? Responda aí. Vamos para Priscila Reis. Tá mandando um beijão. Parabéns pelo programa. Parabéns, Fernanda. A Cíntia, São Paulo, não falou se é Zona Sul. Pessoal, fala pra gente de onde vocês são, tá? Gratificante receber um material de forma virtual desses. Vocês são uma enciclopédia. Ela escreveu errado. Enciclopédia. Parabéns, convidada. Parabéns, Fernanda. Acompanho sempre seu programa. Beijo. São Paulo, Marcelo. Estou em Santos. Aqui apareceu São Paulo, mas ele disse que está em Santos. Eu fui do projeto Educafro e conheci a Djamila pelo trabalho na Casa de Cultura em 2004. Sempre com muita competência. Ela encontrou minha irmã Ana Paula na palestra que ela fez na Alemanha. Parabéns, você é demais e muito inteligente. Beijo para você, Marcelo, companheiro de muitos anos. Sim, a irmã dele está fazendo mestrado em Frankfurt. Estive lá uns 2 anos atrás. Que massa. E ano passado também. Um grande abraço para o Marcelo, grande guerreiro da Baixada Santista. Que legal. Eu quero já deixar aqui um beijo para Priscila Reis e para Cíntia, e também para o Marcelo, por estarem acompanhando o nosso programa. Acompanhem sempre, tá? Teremos novidades aqui. Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer também as pessoas que estão vindo pelos nossos links dos anúncios do Google. Realmente está dando certo. Tem muita gente no Google. Eu não acreditava tanto nesses anúncios. Eu achava, mais um lugar aí que eu vou investir e não vai dar certo, como eu já investi no Instagram. Mas, cara, tá dando muito certo. Djamila, o que tem de pessoas vindo de anúncios do Google, falando que não conhecia a plataforma. E justo hoje já temos mais de 200 pessoas que vieram pelo Google. Continue dizendo de onde você está vindo para nós, por favor. E estão parabenizando aí o programa, parabenizando nossa convidada. A Luciana da Cruz. Também parabenizo a todos e todas pelo programa, em especial a Djamila, que é de Santos, assim como eu, que é de Santos, assim como eu, entendi. A filha de estivador também, eu não entendi isso, mas tudo bem. Que legal, meu pai foi estivador, talvez a gente até se conheceu. Seu pai foi estivador, que massa. Sim. Obrigada por todas as referências e elucidações. Apoio, Fê, e pode ser à noite também. Aí, Fê, pode ser à noite também, que legal. Nisso, hein? A Sheila Nobre São Paulo está mandando um beijão, falou que está acompanhando o programa, parabéns. A Vanessa São Paulo Zona Leste falou, por que não tenta à noite? Mais pessoas vão assistir, que legal. A Rosa Zona Sul está dizendo, eu votaria à tarde. A Mônica São Caetano do Sul, põe essa mulher à noite, ela é demais. Que legal. Que legal. João Aurélio Capixaba. Olá, mulheres negras lindas, casaria com as duas. Olha, o cara quer casar com as duas. Eita, nós. Olha que ele tá escrevendo ainda aqui, olha. Olha que ele tá escrevendo, que legal. Além de ser muito inteligentes, são bonitas. É tudo o que o Brasil precisa e é o que os homens precisam também. Olha, que legal. Parabéns, teve um elogio, 2, né? Vamos lá. Gente, são muitas mensagens, não dá. Eliane, Rio de Janeiro, vota à noite. À noite, olha só. A Eliane Rubles, Poá, põe essa mulher à tarde ou à noite. Pra mim, tanto faz, vou assistir, que legal.
Beatriz, Diadema, São Paulo. Gostaria de ver mais programas com essa convidada. Seria possível? Coloca ela à noite também. Acho que a audiência ia ser maior. Olha que legal. Só convidar. Olha só. Gente, olha, são muitas mensagens, são muitos coraçõezinhos. As mensagens estão subindo muito rápido. Quero agradecer a todos, porque o tempo está esgotando e eu queria ouvir um pouquinho mais da Fernanda e da Djamila, porque esse conteúdo está sendo gratificante para nós, tá? Muito obrigado aí pelos feedbacks. É com você, Fernanda. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos vocês mais uma vez que estão acompanhando aí o nosso programa, o nosso trabalho. A gente tem que fazer uso realmente dessas plataformas e desses espaços para falar sobre as nossas questões, né? Isso vem ao encontro com o título do livro da Djamila, né, que se chama Lugar de Fala, e eu gostaria, Djamila, de pedir para você nos dizer para todos os nossos ouvintes aonde que eles encontram os seus livros, como que eles fazem para adquirir, né? Nós estamos passando por um processo bastante difícil, né, por conta da pandemia, onde as pessoas não conseguem se deslocar, o comércio está fechado, enfim. Mas é possível comprar através de plataforma digital? Como que funciona isso? Ô, Fê, fala um pouco dos 3 títulos. Só um minutinho. Desculpa atrapalhar vocês. Olha, eu estou recebendo muitas, mas muitas mensagens mesmo, pedindo para vocês ficarem mais um pouco. Gente, eu vou fazer isso hoje, porque realmente é necessário. É tudo bem para vocês ficarem mais um pouco até 12h15? Dá tempo, Djamila? Não sei como está a sua agenda. Não, até 12h15 consigo, sim. Gente, muito obrigado, viu? Olha só, tem bastante gente pedindo, então é com você até 12h15. Tudo bem, Fê? Tá ótimo, então, tá ótimo. Então, bora. Djamila, nós temos então esse espaço que eu quero deixar reservado para você falar da sua obra, para você falar dos artigos que você vem escrevendo, né, nas revistas, nos jornais. A gente tem acompanhado também as lives que você tem feito no Instagram, que são incríveis, com convidados assim excepcionais, com temas extremamente atuais, né, que muito nos acrescentam, inclusive na nossa atuação, no nosso dia a dia, né? Muito didático, inclusive, tá? E eu quero até agradecer a você por, mais uma vez, nos trazer essa possibilidade, né, de ampliar o nosso conhecimento, o nosso campo de pesquisa, através das informações que você traz, né? Então, fala um pouco mais de você, fala um pouco mais dos livros. Fique à vontade, querida. Para quem quiser acompanhar minha coluna na Folha de São Paulo, ela sai todas as sextas-feiras, no impresso e no online. Os livros da coleção, né, a gente tem 8 títulos, a gente lançou o último na semana passada, que é Intolerância Religiosa, né, discutindo essa questão do racismo religioso, que é escrita pelo babalorixá Sidney Nogueira. Todos os livros da coleção podem ser encontrados no site da Pollen Livros, que é a nossa editora parceira. No site da Pollen tem promoções bem bacanas, combos, as pessoas podem montar os combos de livros que elas quiserem. E os livros, os preços são bem acessíveis, né? Que esse é o nosso objetivo mesmo, que as pessoas tenham acesso. E os meus livros da Companhia das Letras podem ser comprados nas livrarias virtuais diversas que tem por aí, né? Desde a Amazon, Saraiva, enfim. Mas da coleção, eu sempre peço para as pessoas comprarem pelo site da Pollen, porque é muito difícil ser uma editora pequena no Brasil. E comprar na Amazon, por exemplo, que tem um caráter predatório, né, porque eles querem destruir os pequenos, né, eles pegam os livros, às vezes vendem abaixo do preço de tabela. E a gente, como é pequena, só que eles ganham bilhões, né, por ano. E a gente, como é uma editora pequena, eu sempre falo a importância de valorizar, de comprar do site das pequenas, né, sobretudo nesse momento que as livrarias estão fechadas, enfim, para valorizar essa produção independente. Então, quem quiser adquirir, o site da Pollen Livros, que é uma editora que topou fazer uma parceria com a gente, porque o mercado editorial é bem complexo, né? A gente é autora, ganha 10% só, acabou, livrarias com 50%, e a Pollen topou fazer uma parceria, né? Que não é a gente se submeter, é a gente ser parceira nesse processo de construção.
né? Então, que é muito difícil de conseguir fazer isso, né? Então, sempre falo para as pessoas saberem dessa construção, né? Que ela, sempre independente, é mais difícil de se manter. Então, na coleção, o primeiro livro foi o meu, Lugar de Fala, depois veio Encarceramento em Massa, escrito pela Juliana Borges, Empoderamento, escrito pela Joyce Bert, Racismo Estrutural, escrito pelo Silvio Almeida, Interseccionalidade, que foi escrito pela Carla Cutirene, Racismo Recreativo, escrito pelo Adilson Moreira, Apropriação Cultural, escrito por Rodney William, e o último agora, Intolerância Religiosa, escrito pelo Sidney Nogueira. Que são temas super importantes, né, para a gente discutir, e quem quiser consegue pelo site da Pollen Livros, e quem quiser o Pequeno Manual Antirracista ou Quem Tem Medo do Feminismo Negro, eles saíram pela Companhia das Letras, e aí é fácil de encontrar em qualquer site de livraria pelo Brasil, online. Né? Mas eu peço que acompanhem sempre A gente vai lançar agora, posso falar do que a gente vai lançar? Pode, claro! A gente vai lançar uma plataforma de cursos também online com os autores da coleção, então quem quiser também, eu estou soltando alguns vídeos no meu Instagram, porque a gente também quer porque ano passado, Fernanda, a gente fez vários eventos, a gente já foi para as 5 regiões do país, eventos no norte do país, no centro-oeste, nas periferias, com comunidades amazônicas, ribeirinhas, que nosso objetivo a gente doou muitos livros também, parceiros que apoiaram, compraram nossos livros para a gente doar para comunidades. A gente vai lançar agora um livro, Mulheres Quilombolas, pelo selo Selicaneiro, que foi escrito por mulheres de várias comunidades quilombolas do Brasil, porque a gente acha a importância de visibilizar as vozes das mulheres quilombolas. E a gente vai lançar agora essa plataforma. A gente fez vários eventos, só que a gente não consegue para o Brasil todo, mesmo tendo feito 174 eventos que eu fiz ano passado. Nunca mais eu faço na minha vida, porque eu fiquei sem vida. Mas o lado bom foi poder ir para a escola pública, vários lugares, conversar com as pessoas, porque nosso objetivo é esse. Tá ali conversando e fazendo a divulgação, a democratização da leitura. Então, a plataforma também é um meio das pessoas terem acesso a gente sem a gente estar lá necessariamente, né? De poder chegar em outros lugares, já que esse país é enorme, ainda mais nesse momento de isolamento também. Então, a plataforma, os títulos dos livros, os autores dando curso sobre o título dos livros. Então, é um lançamento aí que a gente vai fazer agora em maio. Sensacional. Nós já tivemos, nessas últimas semanas, a oportunidade de fazer, através do Instagram da Unegro, que é o Negro _ SP Capital, nós tivemos a oportunidade de receber queridíssimos, né? Rodney William e o Sidney, né? Que foi foi essa semana que falou sobre intolerância religiosa, falou sobre uma série de questões. Então, assim, foram 2 pessoas que, nossa, fizeram lives incríveis, né? Teve uma adesão fantástica e o seu conteúdo é indiscutível, né? De tão maravilhoso que foi. E quais serão as suas próximas lives? Fala um pouquinho pra gente. Eu vou fazer uma no domingo com a Kathleen Dermato, que é uma dermatologista especializada em pele negra. Sim. Para as próximas semanas eu ainda estou ali conversando, mas vai ter uma no final de maio com a Jurema Werneck, que aí eu fiquei muito feliz, que é a coordenadora da Anistia Internacional Brasil e também uma grande referência de luta do movimento de mulheres negras, e com os autores da coleção. Eu faria uma com o Adilson ontem, mas a mãe dele faleceu, então ele está de luto, e eu vou agora fazer com os autores, tem a Juliana ainda para fazer live, tem a Joyce, também de apresentar os autores pelas lives também. E aí eu tenho feito lives assim, como você disse, né, de tentar trazer alguma informação, né, para as pessoas nesse momento. Eu fiz com a advogada trabalhista para explicar a questão da renda emergencial, fiz com a Carla Cotirene, fiz com o Rodney William, com o Sidney também para a divulgação do livro dele, mas também fiz com pessoas para falar de autocuidado, que eu acho que é importante, a gente também, como mulheres negras, poder falar de assuntos leves também, né? E poder falar de assuntos também, porque nesse momento eu acho que é importante, viu, Fernanda, de falar dessa questão do autocuidado, né? Porque é um momento de incertezas, um momento que as pessoas estão perdendo seus entes queridos, é um momento em que a gente tem muito medo, né?
o que está acontecendo. A gente está num momento político super difícil, com um presidente extremamente, né, não sei nem nominar, e a gente sabe que o nosso povo vem sofrendo muito, né, com essa pandemia, então também é importante a gente se cuidar, porque logo que começou assim, o isolamento, eu também fiquei com algumas crises e tal, comecei também a fazer meus tratamentos de florais, também me cuidar. Eu gosto de falar sobre isso porque a gente também é ser humano, a gente também fica preocupado, né? A gente tem Claro. família, eu tenho família no interior de São Paulo, a gente fica preocupado para saber se as pessoas estão se cuidando. Participei de algumas ações solidárias de distribuição de álcool gel para comunidades quilombolas no Rio de Janeiro, ajudando aí na prevenção dos nossos e das nossas, né? A gente conseguiu distribuir 10 mil unidades de álcool gel para 10 comunidades quilombolas da região dos Lagos do Rio de Janeiro e da região norte do Rio. Também como que a gente pode se solidarizar, né, com as nossas nesse momento, mas também se cuidando, né, porque é um momento muito complexo pelo qual não só o Brasil, né, mas o mundo todo passa. Nós estamos vivendo um momento onde o cenário sociopolítico não contribui com a realidade mundial, né? A realidade do povo, de todo um povo, de toda uma nação, né? Então, é um governo que se contrapõe aos indicadores, a fatos reais, a coisas que estão acontecendo ali, a olho nu, né? E, infelizmente, através desses indicadores, através de informações, a gente consegue compreender que a população negra ela tem sido muito afetada, muito atingida com a questão dessa pandemia, em decorrência da questão social, né? Aí a gente realmente acaba entrando um pouco no que foi colocado num outro momento aqui, que é a questão de classe. Mas não tem como ignorar, né, Jamila? A gente não tem como fingir que não está acontecendo, que não é real, né? Porque é real, né? Então, as periferias e as comunidades, as favelas, elas estão sendo brutalmente atingidas, os extremos, o sistema carcerário está em colapso, ou seja, né, nós estamos realmente sob um momento bastante difícil e num governo que não compreende e não colabora para que essa questão ela seja minimizada ou que ela seja extinguida, né? Enfim. Mas, diante da questão do isolamento, foi importante você colocar a questão do autocuidado, né? Do tratamento, porque isso a gente conseguiu também identificar que estava afetando, inclusive, o psicológico de muitas pessoas que não estavam sabendo administrar toda essa questão, né? Então, essa enxurrada de informações que são completamente necessárias, ok, mas que também nos traz um medo, receio, né? Não tem outro nome a não ser isso. Na contramão disso, a gente tem algumas pessoas, né, que não estão respeitando essas diretrizes, essas questões, tal, que infelizmente são as pessoas que estão nesses polos, né, os menos favorecidos, Tempo tal. esgotado, Mas o que a gente também tem que ter um olhar, né, não só o olhar de crítica. Poxa, porque está tendo as pessoas estão na rua, porque na favela, tal. Só que ali é o quintal da casa deles, né? Muitas pessoas vivem num espaço onde o quintal da casa é a rua, né? Uhum. Então a gente tem que também ter esse olhar, não só de apontamento, né, negativo, não só de crítica, mas compreender a realidade de cada um, né? A gente é muito difícil, né, lidar com todas essas questões. Mas eu quero aqui aproveitar, então, Jamila, para agradecer muitíssimo a você por você ter vindo aqui no nosso programa. Eu tive a felicidade de conhecê-la dentro de um espaço acadêmico, que foi o CEL, o Irapuru, quando você era
secretária, né? Você foi lá ministrar uma palestra para nós que foi, assim, nossa, de extrema riqueza, né? De conteúdo, enfim, sem contar a doçura de pessoa que você é, né? Que realmente nos deixou bastante feliz naquele momento e que a gente traz para a vida, né? E aí saber um pouco da sua história de vida, da sua trajetória e dizer para as pessoas, né? Para aquelas pessoas jovens que te seguem, que ouvem aquilo que você diz, né? Que tem você como norte, de que é possível, né? De que é possível chegar lá, de que é possível fazer as coisas acontecerem e que o quanto é importante as pessoas terem uma reflexão sobre aquilo que está sendo posto, né? Então, eu queria aqui ver o Rick, acho que ele tem mais alguma mensagem para a gente, então, concluir. Gente, na verdade a gente estourou o tempo já são 12h21 e daqui a pouco tem o programa Fala Paixão que entrará ao vivo para o público do samba. Eu quero agradecer, Fernanda, mais uma vez esse programa, viu? Muito obrigada. Jamila, mais uma vez, muito obrigada. Por favor. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço, Henrique, muito feliz de estar aqui hoje na Rádio Boa Música FM. Fernanda, você é uma grande referência e para mim, e dá o negro, quanto que né, esses movimentos negros foram tão importantes para o Brasil, para a minha história pessoal e para mim é uma grande alegria poder participar aqui com você hoje. Conta comigo sempre, só convidar que eu vou. Ai, que delícia, muito bom saber. E é isso aí, mais uma vez muito obrigada, Jamila, obrigado você, ouvinte, amigos que estão nos ouvindo e acompanhando o nosso programa Conversas e Estilos. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.